Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o Ricardo. Ele é fisioterapeuta especializado em oncologia. O Ricardo, ele é o fisioterapeuta, né? Graças ao profissionalismo do Ricardo, durante o período, né, pós-mastectomia, eu tive uma excelente recuperação. E hoje a gente está aqui para falar sobre a importância da fisioterapia para as mulheres, né, pós-câncer. Então, Ricardo, eu quero já começar te agradecendo por você ter aceito o convite. Eu tenho certeza que vai ser de muita valia, né? As dúvidas que você vai tirar aqui de tantas mulheres, né, que hoje estão enfrentando, né, esse diagnóstico e cheia de medo, de insegurança, sem saber o que pode fazer, o que não pode. Então a gente está contando com você hoje para esclarecer a dúvida da mulherada. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com a Rosinha. Nós programamos isso por algum tempo e hoje finalmente aconteceu. É verdade. Vou me apresentar, como a Rosinha falou, eu sou o Ricardo Dias, fisioterapeuta especializado em oncologia, membro da Câmara Técnica de Oncologia do Conselho de Fisioterapia. A gente está aí, também sou fisioterapeuta do CASF, Centro de Atenção à Saúde Funcional, que fica em Nova Iguaçu, onde a gente tem conseguido realizar os atendimentos em mulheres que passaram pelo câncer de mama, que estão passando. Então tem sido muito bacana esse trabalho que a gente está realizando lá. Como a Rosinha falou, sou fisioterapeuta dela, a gente se conheceu lá no comecinho, quando ela ainda estava com muita dor, muitas dúvidas, e ter tido um fisioterapeuta especializado fez toda a diferença na caminhada dela. Ela seguiu os passos não tão certos como deveria, mas seguiu, e hoje ela sabe exatamente o que ela pode, o que ela não pode, e quando ela sente algo diferente, ela já consegue saber o que ela fez de errado, e isso é muito importante. Então, para as mulheres que estão tratando câncer, vão tratar, já trataram, estão começando, estão terminando, estão na caminhada, é muito importante você ter um fisioterapeuta com especialização em oncologia. Pode parecer fácil, mas não é a mesma coisa. Então, o fisioterapeuta, ele precisa ter conhecimentos específicos da área de oncologia, da mama, das cirurgias que são realizadas para o câncer de mama, de abordagem axilar, o que pode, o que não pode, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, reconhecer seus limites, seus medos, desafios e todo aquele envoltório que envolve, né, o tratamento do câncer de mama. Isso é muito importante. Então, hoje a gente vai tentar ajudar vocês a tirar as dúvidas. Espero que eu consiga ajudar vocês. Essa é a minha expectativa. Vamos ver se eu vou conseguir. Com certeza, eu tenho certeza que vai. Ricardo, eu quero começar com uma pergunta que, tipo assim, desde 2016, que eu venho fazendo esse trabalho voluntário, né, com um projeto, apoiando mulheres com câncer, e assim, uma dúvida, assim, que durante todos esses anos surgia em palestras eu posso fazer drenagem com uma esteticista, que elas fazem aquela drenagem linfática, né? E as meninas me perguntam muito isso. Então eu queria que você, né, esclarecesse essa dúvida, porque eu acho que é algo muito importante. Belíssima pergunta, já para abrir? Já podia abrir e fechar com ela, porque fazer a drenagem linfática com o esteticista tem um problema que é muito... Para nós fisioterapeutas é muito importante, é a anatomia, a gente saber até onde você pode ir, como você tem que fazer. A nossa dúvida, a gente discute muito isso, a gente já discutiu muito isso em congressos, Câmara Técnica, e a gente continua discutindo. A esteticista, ela não está preparada para saber o que você fez de cirurgia, as suas limitações, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, para onde ela pode drenar, para onde ela não pode drenar, e isso ocasiona alguns problemas para a gente. Então, por exemplo, uma mulher que fez linfadenectomia axilar, esvaziamento axilar, que mexeu na axila. Você vai fazer drenagem linfática com uma esteticista e talvez ela não saiba que ela não pode drenar para a axila, e ela vai drenar para a axila, e isso pode desencadear o início de um linfedema, que é uma patologia crônica e que acompanha toda mulher. É o medo de toda mulher que trata o câncer de mama. Então, se você foi lá, fez drenagem linfática com a esteticista, ela não é culpada. Não estou dizendo que ela está errada ou que ela está culpada. Estou dizendo que ela não tem o preparo que um profissional especializado tem de reconhecer para onde ela pode drenar, para onde ela não pode drenar. Se eu não tenho mais os linfonodos axilares, como que eu vou jogar líquido ou vou drenar para um lugar que não tem linfonodo para drenar aquele líquido? Então, não é culpa dela, mas ela não tem o conhecimento que um fisioterapeuta especializado em oncologia tem, que vai saber que ele não pode drenar para a axila e que ele vai drenar para outras áreas, e isso não vai ocasionar problema nenhum para a paciente. Então,
eu, Ricardo, fisioterapeuta, não aconselho a paciente que está tratando ou que tratou câncer de mama fazer drenagem com esteticista, não por culpa dela, mas porque ela não tem o conhecimento que a gente tem de patologias. Ela é preparada para fazer drenagem em pessoas saudáveis. Isso é muito comum, isso é muito bom. A drenagem dela funciona muito bem, mas para pessoas saudáveis. Quem tem algum tipo de limitação tem que saber exatamente com quem ele pode fazer e como ele pode fazer. Eu sempre falo para as minhas pacientes que, e quando a Rosinha quando a gente começou a fazer a drenagem, eu falava, olha, tá vendo? Eu não vou drenar para cá porque aqui não tem linfonodo, então a gente vai buscar áreas fora da axila para que não tenha linfedema, para que não tenha congestão ou que aumente a congestão. Então isso é muito importante, fazer drenagem linfática com quem sabe e conhece da patologia que você está tratando. Ai, Ricardo, muito obrigada. Assim, muito interessante isso, né? Porque assim, imagina, né? Uma paciente que está ali em tratamento, né? Já fez o esvaziamento axilar, de repente faz lá uma drenagem com uma esteticista, e como você disse, não porque a esteticista não sabe fazer drenagem, mas ela não é especializada, né, numa paciente oncológica. Exatamente. Então, como vai ser, né? Isso pode trazer problemas. Então, assim, é muito bom para você que está nos assistindo, que é paciente oncológico, que está em qualquer fase do tratamento, então que vocês possam ficar atentos e não colocar a sua saúde em risco, né? Porque a gente já tem um tratamento difícil, né? Com algumas complicações, difícil, uma longa jornada que eu sempre várias falo. Limitações. Então, assim, não dá para ficar colocando em risco, né? Não se dá arriscando pra arriscar desenvolver um linfedema por uma drenagem pior, que não por culpa da profissional, mas que foi feita de forma errada porque ela não sabe quais são os problemas que você tem e as limitações que você tem. Então, o ideal é que se você quer fazer drenagem, que você procure um fisioterapeuta e que, de preferência, esse profissional fisioterapeuta tenha especialização em oncologia. Até porque muitos profissionais que trabalham com estética, mesmo fisioterapeutas, não têm essa visão que nós temos de saber que não pode drenar para a axila, que a gente tem que drenar para outras áreas fora da axila para não aumentar aquela congestão. Então, muitas das vezes, o próprio fisioterapeuta que não tem o hábito, que trabalha com dermato funcional, que trabalha com estética, ele não se ligou na patologia daquele paciente, porque o corre-corre dele não visa patologia. Ele trata mulheres saudáveis, então tem uma diferença. Então, por isso a gente sempre pede, procure um profissional especializado em oncologia, que ele vai saber como encaminhar o seu tratamento e o que é melhor para você naquele momento. Eu que já, né, tive teu acompanhamento desde o início, né, pela distância, pela nossa correria, eu, né, até comentei ainda há pouco com você que eu tentei fazer, né, numa clínica, né, por ser mais pertinho de casa, achar que ia ser... Fui tentar fazer e foi horrível. Eu fui 2 dias e não voltei mais. Também por eu já te conhecer, né, o teu profissionalismo, tudo que você, né, tudo que eu passei, né, todo o cuidado que você teve ali, né, de fazendo a fisioterapia, explicando cada passo desse processo, né, por que tem que ser feito, o que não pode ser feito. Por que é feito daquela forma? Isso facilita muito a caminhada, porque quando você sai de um profissional que te orientou, que fez as orientações corretas, que te ajudou na caminhada, e você chega num outro lugar em que você não é tratada da mesma forma, que a visão é diferenciada, você não se sente bem. Porque você já sabe, desde o início, como é feito, o caminho que tem que seguir, o que pode, o que não pode. Então isso facilita demais. E aí quando você recebe qualquer coisa não é tratamento. E isso é a diferença. Procura um profissional especializado, que ele vai saber encaminhar você e te ajudar no tratamento, te explicando, dizendo até onde você pode ir, o que você pode, o que você não pode fazer. Então isso é muito importante. A dica base é, procure um profissional especializado. Eu sei que é difícil, mas a gente encontra. E só mais uma pergunta, antes de eu começar aqui a pegar as perguntas, né, das pacientes, né, do projeto, que tem algumas perguntinhas aqui. Só mais uma dúvida. Pelo SUS, elas conseguem tem algum hospital, tem alguma indicação que pelo SUS elas consigam essa fisioterapia? Ou é mais difícil? É difícil, mas não é impossível. A gente tem agora um grupo de trabalho, na verdade é um projeto de mestrado de uma colega nossa que está mapeando os serviços de saúde que fazem tratamento em oncologia, e não só de mama, mas de outras áreas também. Então a gente tem alguns serviços sendo meio que estruturados e aparecendo. Por exemplo, em Nova Iguaçu, que é o local que eu trabalho, nós temos 2 centros que atendem pacientes com câncer de mama. Parece pouco, mas é muita coisa.
E aí Nova Iguaçu é uma cidade bem grande que tem muitos subbairros, então a gente consegue atender uma rede de apoio bem interessante. Então a gente tem um local que só atende câncer de mama, e o CASF, que é o Centro de Atenção e Saúde Funcional Ramon Freitas, antiga ACD de Nova Iguaçu, que atende não só câncer de mama, mas outros tipos de câncer. Eu sou profissional que recebo esses pacientes, e a nossa maior demanda sempre vai ser câncer de mama. A gente sabe que o câncer de mama, apesar das inovações, dos novos medicamentos, ele não diminui a incidência. E a nossa luta é favorecer com que as pacientes consigam chegar ao tratamento e fazer o tratamento completo. A gente ainda tem muito paciente peregrinando para conseguir serviços de fisioterapia, mas na medida do possível, a tendência é que isso melhore ao longo dos anos. Outros serviços têm sido estruturados. A gente tinha no Engenho de Dentro um serviço que foi fechado porque está em obras. O Mário Creif agora tem um profissional que recebe os pacientes, não só pacientes do Mário Creif. A gente está conseguindo uma porta de entrada. A gente sabe que o INCA ele não dá conta de acompanhar os pacientes por muito tempo, então eles fazem o primeiro atendimento e tentam encaminhar para a rede, e isso é importante, a gente capacitar a rede para receber essas pacientes. O município do Rio de Janeiro tem um projeto futuro de abrir um grande centro de atenção e reabilitação, e provavelmente a gente deve ter acompanhamento de oncologia lá, e para a gente vai ser muito bom, é mais um serviço vindo para somar com a gente. Em Itaguaí a gente tem uma colega que faz o atendimento, então mapeando isso, é importante falar que as nossas pacientes têm recebido essas informações, porque nós temos um grupo, Físio Brasil e Físio Rio, que a gente vai trocando informações, e aí a gente tem lá uma rede de serviços que fazem oncologia, então a gente acaba conseguindo divulgar meio que boca a boca, mas isso é importante, porque de alguma forma as coisas estão acontecendo e estão crescendo. A gente tem conseguido ganhar espaços e conseguindo atender uma gama maior de pacientes, mas a gente está sempre por aqui para orientar, para indicar, falar onde tem, onde não tem. Depois a Rosinha vai passar o meu contato e a gente está disponível para tirar qualquer dúvida. Ai, tá ótimo. Então vamos para as perguntas das minhas Rosinhas. Das meninas mandaram algumas perguntas, vou ter que colocar o óculos para ler. Eu não preciso. Essa letrinha pequena. Então vamos para a primeira pergunta, que foi da Ângela. A Ângela colocou: tenho 3 anos que fiz mastectomia com esvaziamento axilar. Ainda tenho a área do braço dormente, não volta ao normal? Após 3 anos, provavelmente não. Mas para a gente tirar a dúvida de mais mulheres, de várias mulheres que vão nos assistir até onde a nossa conversa alcançar, uma vez que você tem lesão, e aí é muito comum a lesão do nervo chamado torácico longo durante a cirurgia, um estudo nosso feito no INCA mostrou que 78% das pacientes submetidas à cirurgia para o câncer de mama tinham lesão desse nervo. A gente pode ter uma lesão que a gente chama de lesão parcial ou uma lesão total. Na lesão parcial, você tem retorno da sensibilidade, mas provavelmente nunca mais vai voltar ao normal, você sempre vai ter alguma alteração. E numa lesão total, caso tenha ocorrido uma lesão total, você nunca mais vai retornar à sensibilidade. Como a nossa colega aqui perguntou, após 3 anos e ela não tem, ou não sente nada, ou sente parcial, ela vai sentir isso provavelmente para o resto da vida. É uma lesão permanente, definitiva. Assim, a gente tem a lesão permanente, que a gente chama quando você não volta mais nada da sensibilidade. Entendi. Aí aquela lesão foi total na hora da cirurgia. Entendi. Só para vocês entenderem, o nervo torácico longo ele é um fio d'água, então é muito difícil você não fazer lesão daquele nervo. Muitas das vezes o cirurgião ele é muito expert, ele é muito bom e ele consegue não fazer a lesão no momento da cirurgia, mas na colocação do dreno ele está ali bem no caminho, então ele está muito próximo de tudo que está sendo feito, e aí você acaba espremendo o nervo e acaba fazendo a lesão. Então, de alguma forma, é um nervo muito comum de ser lesionado durante a cirurgia para o câncer de mama. Então, as mulheres que têm e que melhoram ao longo do tempo, e aí vale a orientação do fisioterapeuta para você fazer massagem, a esponjinha, a compressa gelada, para que isso melhore ao longo do tempo. Melhorou bastante, mas não melhorou tudo. Provavelmente você vai ficar assim pro resto da vida. Eu não sinto nada. Se tem 3 anos de cirurgia e não sinto nada, você não vai sentir mais nada pro resto da vida, porque não vai ter como melhorar isso. Mas se você não tentou fazer nada e por isso você não sente nada, fica a dica, faça alguma coisa, uma compressa gelada,
uma massagem com uma esponjinha na região que você sente dormência, uma estimulação daquela região para tentar mandar essa informação para o cérebro e ver até onde melhora e até onde não melhora, para você poder dizer com certeza, olha, não melhorou nada, e aí provavelmente você teve uma lesão total. Entendi. Então vamos para a próxima pergunta. Agora é a pergunta da Conceição. É legal fazer musculação após a cirurgia? Já tenho 3 anos de operada e posso fazer todos os aparelhos na academia ou tem um limite? Retirei a mama toda e 10 linfonodos. Retirei 10 linfonodos, eu fiz um esvaziamento axilar, mesmo que eu não tenha esvaziado os 3 níveis, só para vocês entenderem, a axila tem 3 níveis de linfonodos, mas uma vez que você retirou 10 linfonodos, a gente não dá mais para dizer que foi linfonodo sentinela, é um esvaziamento. Essa pergunta é muito boa, porque quando a gente começou lá atrás na oncologia, dizia-se que a mulher submetida a câncer de mama não podia fazer mais nada. Ela não pode fazer musculação, ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo, e as coisas foram mudando. Antigamente a gente pensava, não pode, mas não pode por quê? Não pode porque não pode. E hoje em dia o mundo mudou, modernizou, e tudo que a gente diz não pode é com base em algum estudo, em alguma pesquisa que foi feita e que verificou que aquilo ali não podia. Então a musculação, a regra da musculação, ela caiu por terra. Por que ela caiu por terra? Porque hoje a gente pede sempre atividade física, mas com cautela. Se eu nunca fui à academia e nunca fiz musculação, eu não vou chegar lá fazendo todos os aparelhos e fazendo tudo, botando peso, porque não, agora eu estou curado, eu estou saudável, eu posso fazer. Calma, vamos com calma. Vamos começar devagar, vamos priorizar alguns aparelhos, vamos dar carga, mas não vamos dar uma carga muito alta, vamos começar com 1 quilinho, 2 quilinhos e ver como isso evolui. Se você foi à academia com cautela, com regras, pegou peso, mas você pegou um pouco peso. Cheguei em casa, senti meu braço diferente, opa, acho que eu exagerei. Diminui a intensidade dos exercícios, diminui o peso e vamos vendo. Com o tempo você vai descobrir qual é a carga que você aguenta, quais são os aparelhos que você consegue fazer e sempre com cautela, porque uma vez que você foi à academia, voltou, sentiu mal, sentiu o braço cansado, sentiu o braço pesado, talvez aquilo ali não tenha feito bem para você. Uma paciente que esvaziou a axila, ela sempre vai ter o risco de inchar. Não existe assim, eu tenho 10 anos de cirurgia e meu braço não vai inchar mais. Uma vez que você esvaziou a axila, você está eternamente sob risco. Enquanto for viva, você tem risco do braço inchar, tem risco de desenvolver linfedema. Mas você vai aprender a lidar com esse risco. Como que você aprende? É como eu sempre falo para a Rosinha. Ricardo, eu quero fazer musculação. Não foi uma época que você teimou comigo? Eu falei, então vamos lá. Começa com pouco peso, começa com 1 quilo. Cheguei em casa, fiquei bem. Daqui a 15 dias eu vou aumentar 1 quilo. 2 quilos, fiquei bem. Daqui a 15 dias eu vou aumentar mais 1 quilo. 3 quilos. Cheguei em casa, não fiquei bem. Meu braço cansou, meu braço pesou, eu olhei para ele, achei que não ficou legal. Então o meu limite é 2 quilos, 2,5 kg, mas abaixo de 3 quilos, porque 3 quilos já não deu mais para aguentar. Então assim, a regra da musculação é a seguinte, você tem que fazer e sair da academia se sentindo bem. Não adianta você fazer exaustivamente, cansar o braço, sentir o braço pesado, começar o braço a inchar sem você perceber, mas o seu colega sempre vai perceber, seu colega sempre vai ser aquele start para você. A Rosinha sabe que uma colega dela foi o start para ela. Rosinha, seu braço está diferente, o que aconteceu? Então a gente sempre fala, o amigo é um bom start, mas o seu sentimento também é um bom start. Se você foi para a academia, sentiu o braço cansado, pesado, significa que você exagerou nos exercícios. Então assim, não dá para ir e passar uma manhã inteira fazendo só braço com carga. Então a gente vai dividir braço e perna, vai pegar meio leve, vai tentar se acostumar, ver se ficou bem, se X quilo foi bom, se X quilo foi demais. Então a gente sempre vai ter que conhecer o corpo e como você se sente no pós-exercício. Mas uma coisa é muito importante falar, atividade física é o melhor remédio para o pós-câncer de mama. É verdade, eu sou a prova disso. Eu lembro que pós a cirurgia, eu estava sem conseguir nenhum movimento no meu braço direito e eu ficava assustada, não tinha como pentear cabelo, não tinha como vestir a roupa direito sozinha, precisava de ajuda pra tudo. E pra mim isso era terrível. É vida e vida nova, uma vida renovada, mas sempre com cuidado. Bom, Ricardo, então assim, na academia, né, para as pacientes oncológicas, assim, elas podem, perna, as outras partes, abdômen, perna, elas podem malhar tranquilo porque não tem
nada a ver com o problema de saúde que ela teve, que no caso foi o câncer de mama. A restrição é mesmo para o braço. Então, vamos com calma. Você complicou a pergunta. Era fácil, ficou difícil. Membro inferior, não tenho nenhum problema? Pode malhar, beleza. Pode ficar com a perna grossona, não tem problema nenhum. Abdômen, a gente tem um parêntese. Se você fez reconstrução com reto abdominal, aí você tem restrição para malhar abdômen. Então vamos com cuidado. Perna está liberado, mas abdômen, se você não mexeu no abdômen ou fez reconstrução com grande dorsal e não tem nenhuma restrição médica para malhar abdômen, pode malhar o abdômen, pode malhar a perna. Se você tem alguma abordagem naquela região, conversa com seu médico e pergunta para ele se você está liberada para fazer abdominal, para malhar abdômen. Isso aí é importante a gente falar aqui. Né, no caso, porque como eu fiz grande, né, com músculo grande dorsal, eu pensei só, né, no braço, né, mas esqueci que tem esse outro tipo de reconstrução. Esse outro tipo de reconstrução e que faz uma restrição abdominal, que aí é pro resto da vida. Então é importante a gente deixar esse parênteses para o paciente não chegar lá, sair malhando abdômen, perder a cirurgia, acontecer alguma coisa. Então fica o parêntese que se você fez alguma abordagem no abdômen, conversa com seu médico e pergunta para ele até onde você pode ir. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui da Mônica. A Mônica perguntou, sou paciente oncológica, na verdade ela colocou, paciente oncológica que fez mastectomia radical, precisa fazer fisioterapia mesmo sem o braço estar inchado? Ótima pergunta. Todo paciente, não só o que foi submetido à cirurgia, mas mesmo antes da cirurgia, é importante ter o acompanhamento com o fisioterapeuta, porque ele vai guiar o seu caminho, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório e ao longo da sua vida. Por quê? Dependendo do que você fez, você vai ter complicações que são específicas do tratamento do câncer de mama, como o linfedema. É muito importante, muitas mulheres saem da cirurgia sem ter nenhuma noção do que ela pode e do que ela não pode fazer. E aí a gente acaba recebendo nos serviços de saúde paciente desorientada, com o braço inchado e sem nenhuma orientação do que ela podia e do que ela não podia fazer. Então a presença do fisioterapeuta ela é importante antes, durante, depois e para sempre. Então ter a orientação de um profissional especializado que conheça o que você está passando vai fazer toda a diferença durante a sua caminhada. E a caminhada é longa, precisa mesmo ter uma orientação ali, o acompanhamento. Tem mais uma perguntinha da Georgina. Ela falou, sinto dor nos joelhos, já tinha o problema e piorou. Ela perguntou se pode ser do anastrozol. Ela falou, estou fazendo acupuntura, é bom? Ela sente também dormência nos dedos, nos pés e nas mãos. Então, Georgina, o anastrozol tem como característica dor articular. E se você já tinha um joelho que doía, provavelmente ele vai doer muito mais depois que você começar o anastrozol. E a acupuntura você pode fazer sem problema nenhum, não tem problema nenhum. A nossa restrição é agulhar o braço do lado que você operou. Se você não vai agulhar aquele braço, beleza, pode fazer tranquilo. Se a acupuntura é lá para o joelho, você pode fazer a acupuntura sem medo nenhum, tá bom? Bom, tem mais uma perguntinha aqui da Cláudia. A Cláudia perguntou, o exame de mamografia é totalmente certo o resultado? Então, eu não sou o profissional mais especializado, mais preparado para responder. Mas até onde a gente sabe, até onde a gente acompanha, a mamografia ela esclarece muitas dúvidas. E muitas das vezes ela é associada a outros exames complementares. Então muitas das vezes você associa a mamografia com uma ultrassonografia e se você ainda tem alguma dúvida, vamos pedir uma biópsia, mas a mamografia tira muita dúvida. Em alguns casos você faz a mamografia, faz a ultrassom, a imagem não ficou legal, você não tem segurança sobre o resultado daquele exame, vamos pedir uma ressonância, que foi o caso da Rosa. A médica não tinha total segurança e até mesmo por rastreio, ela fez uma ressonância das duas mamas e acabou descobrindo um nódulo numa outra mama que não tinha nada, não tinha dor, não tinha nenhum problema. E a gente acabou descobrindo ali um problema e resolveu uma coisa só de uma vez. No SUS, a gente não vai conseguir fazer ressonância para rastreamento, mas a gente vai conseguir fazer a mamografia, vai conseguir fazer a ultrassom e, em último caso, a biópsia para tirar qualquer tipo de dúvida. Mas a mamografia, até que me prove o contrário, é bastante segura e bastante eficaz para rastreamento e diagnóstico de câncer de mama.
Bom, tem outra pergunta aqui da Fátima. A Fátima, o caso dela, né, que ela fez primeiro a quimioterapia e botou, acho que é um clipe, né, que fala, que coloca. E aí, quando ela foi fazer a cirurgia, ela não precisou tirar a mama. Eles fizeram só uma raspagem no local onde estava o clipe, né? Depois da quimio. Ela disse que o tumor dela sumiu, mas que ela percebeu que depois dessa cirurgia... e também tem um detalhe, ela disse que tirou um linfonodo para biópsia no momento da cirurgia. E ela percebeu que depois dessa cirurgia, a mama dela ficou muito dura, o bico duro, e ela ficou preocupada. Ela quer saber se isso é normal, se tem, né, que se preocupar. É bem normal, mas vamos lá. Ela fez uma cirurgia conservadora com biópsia do linfonodo sentinela. A cirurgia, eles esperavam que tivesse um nódulo ali, mas a resposta à quimioterapia foi muito boa e eles rasparam a área, não é isso? Isso. E não encontraram nenhuma célula maligna. Isso. Então, uma resposta muito boa da quimioterapia, mas ela fez a biópsia do linfonodo sentinela. E a questão da mama dura, faltou aí a orientação de massagem, mexer naquela mama, né? É um medo muito comum da mulher depois que faz a cirurgia ou qualquer tipo de abordagem na mama, ela colocar a mão na mama, fazer qualquer tipo de massagem, às vezes causa um trauma, um medo, uma insegurança. Então, assim, mulheres, se toquem, façam massagem na sua cicatriz, massageie sua mama. Ela ficou dura, provavelmente por uma fibrose, né, da própria cirurgia. Uma vez que você tem agressão no tecido, a resposta é fibrosar, e aí essa fibrose endureceu a mama, e como ela não massageava a mama, aquilo permaneceu incomodando ela. Então, uma dica bem interessante é você massagear a mama, aquela região operada, massagear a cicatriz, soltar aquela cicatriz. Uma vez que você solta uma cicatriz, você tem um melhor movimento, tem menor risco de complicações. Então, se toquem antes, se toquem durante, se toquem depois, se toquem para sempre. Ótimo, então acho que as perguntinhas aqui terminaram. Você tem algo assim, Ricardo, que você acha assim fundamental passar de mensagem, de orientação para as mulheres que estão passando pelo câncer? Eu acho que o fundamental é sempre buscar ajuda, pedir ao seu médico que te encaminhe a um profissional especializado. A gente ainda tem essa questão de os médicos não encaminharem os pacientes para fisioterapia. Eu acho que um paciente que passa pela fisioterapia e um paciente que não passa pela fisioterapia, eles seguem de forma muito diferente, muito discrepantes. Um segue desorientado e o outro segue sabendo até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, os riscos que a cirurgia trouxe. Então, você ser visto por um profissional especializado, ser visto por um fisioterapeuta, vai fazer total diferença no seu caminho. Então, uma dica importante, uma das dicas importantes é procure um fisioterapeuta especializado. Muitas das vezes você não consegue na rede, mas você vai conseguir uma rede de apoio. Eu estou me disponibilizando aqui com a Rosinha, deixar meu contato, e as Rosinhas que tiverem dúvidas podem entrar em contato. Assim, eu posso até demorar, a Rosa sabe disso, mas eu respondo a todos os zaps. Às vezes ele fica perdido, mas quando eu olho, eu respondo. E uma segunda dica, atividade física sempre. Antes, durante, depois. A atividade física muda a sua vida no antes, no durante e no pós-câncer. E uma vez que você faz atividade física, você passa melhor pelos problemas da quimio, você passa melhor pelos problemas da rádio, você passa melhor no pós-operatório. Então, assim, uma coisa interessante, a atividade física sempre. A atividade física, ela tem que fazer parte do paciente oncológico, da vida do paciente oncológico. Ele tem que fazer atividade física antes, durante, depois do tratamento. A atividade física vai ajudar a passar pelos momentos da quimio. A quimioterapia causa muita fadiga, a gente sabe disso. E uma vez que você tem um corpo mais preparado, você tem uma melhor imunidade, você está mais preparado para aguentar aquela pancada. A radioterapia também causa bastante fadiga, então a atividade física, ela vai te preparar para passar pela rádio, vai te ajudar a passar pela quimio, vai te ajudar a passar pela rádio, vai te ajudar a seguir a sua caminhada. Uma coisa importante é que para fazer radioterapia a gente precisa ter movimento do braço. E estar com o braço parado no pós-operatório não é uma dica legal. Então, mesmo no pós-operatório, a gente precisa fazer exercícios, precisa movimentar o braço. Uma coisa importante é que um braço que mexe até 90 graus não mexe em nada na cirurgia. Então, você pode ter curativo, você pode ter ponto, que se você fizer exercício a 90 graus para manter uma certa amplitude, não vai influenciar em nada no seu movimento. Ele não mobiliza a cicatriz, o que mobiliza a cicatriz é o movimento acima de 90 graus. Então,
façam exercícios limitados a 90 graus. Tem dúvida? Entre em contato com a Rosinha vai me repassar a dúvida, a gente vai responder a dúvida, vai orientar o paciente e vocês vão passar muito melhor pelo pós-operatório do câncer de mama. Então acho que o recado foi dado, né? Acho que a mensagem é essa, para que a gente fique mais atenta, né, a esses cuidados, principalmente cuidado pós-cirurgia, né? O pós-cirúrgico, né? É bem complicado, é bem dolorido, e aí você ter uma rede de apoio te ajuda bastante, é fundamental. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu tenho certeza que esclareceu bastante dúvida, mas se por um acaso você que está nos assistindo ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que como o Ricardo disse, eu vou repassar para ele, a gente vai respondendo essas perguntas, né? De acordo com conforme elas surgirem. De acordo com como elas forem surgindo, né? E o tempo também do Ricardo, ele vai respondendo e eu vou botando as respostas lá pra vocês. Uma coisa importante é, se forem muitas perguntas, a gente volta aqui e grava de novo para tirar a dúvida de todo mundo. Para responder todas as outras perguntas. Então não deixe de colocar aqui nos comentários a sua dúvida. E é isso, Ricardo, eu quero te agradecer muito, muito obrigado. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas mulheres, né? Trazer informação esclarecedora, né? Para que elas deixem o medo de lado, mas que também busquem fazer a coisa correta, né? Com orientação de um profissional especializado. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita agora, já se inscreve aqui e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo do nosso canal. Aproveita também, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas. Como vocês estão nos assistindo e de repente têm dúvidas, imagina quantas mulheres estão passando pelo processo do câncer e estão cheias de dúvidas. E de repente você compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, você vai estar ajudando muitas mulheres que estão passando por isso, com medo, com dúvidas, sem saber o que fazer, né? Sem saber qual caminho seguir, o que pode, o que não pode. Então, assim, eu acredito que isso vai ajudar muitas mulheres, então não deixe de compartilhar esse vídeo. Quer deixar mais algum recado, mais alguma coisa? Queria agradecer você pelo convite, pela oportunidade. A gente lutou muito para que isso acontecesse. É verdade. A gente fez acontecer na marra, mas acho que é importante parabenizar todas as mulheres que lutam bravamente para vencer o câncer de mama. A gente está no Outubro Rosa. É um mês que muitos chamam de mês marqueteiro, mas eu acho que falar sobre o câncer de mama, a gente ter um mês dedicado a isso, pode não resolver os problemas, mas ajuda bastante. A gente tem um mês focado nisso e a gente consegue abordar uma gama maior de pessoas falando sobre câncer, tendo conhecimento. Quero agradecer às minhas pacientes pela oportunidade de poder cuidar de vocês, as meninas que são tratadas por mim lá no CASF, que me tratam com tanto carinho. Então poder retribuir esse carinho que vocês me dão, para mim é muito importante e faz com que eu queira cada dia ir mais longe e ter mais pacientes, poder cuidar de mais pessoas. Então, assim, eu agradeço a Deus pelo dom de poder cuidar e agradeço a vocês que me confiam o corpo de vocês para que eu possa cuidar. Então, muito obrigado a cada uma de vocês que me empresta o seu corpo para que eu possa cuidar. E obrigado pelo carinho que vocês têm por mim, obrigado Rosinha pelo convite. Era um sonho a gente ter esse projeto, né, Transmitindo Autoestima, não era esse o nome, mas a gente falou muito disso lá no começo. A Rosa tem uma história muito linda e lá atrás a gente falava, poxa Rosinha, você tinha que compartilhar isso com mais pessoas, e assim nasceu Rosinha Transmitindo Autoestima. Obrigado meninas, obrigado a todas vocês, e precisando a gente volta aqui, se Deus quiser eu quero voltar, espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Quero te agradecer mais uma vez, não só pelo vídeo, não só pelo conteúdo de hoje, mas por toda a ajuda que você me deu durante os anos que eu mais precisei, os anos mais delicados no meu tratamento, né? O seu profissionalismo foi fundamental e assim, eu só tenho mesmo que agradecer. Obrigado. Eu fico até emocionada. Então, meninas, eu vou deixar o contato do Ricardo aqui na descrição desse vídeo, para que se vocês estiverem em busca de um fisioterapeuta, né, especializado, né, em oncologia, que vocês entrem em contato com ele, tiver mais dúvidas, né, que você... Manda pra gente, a gente volta aqui, grava um novo vídeo e tira o maior número de dúvidas possíveis e o nosso objetivo é sempre ajudar vocês na caminhada. Isso aí. Então, um beijo e até o próximo vídeo.